Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentalmente Falando. Embora a maternidade normalmente seja conhecida por um período de felicidade plena, às vezes a realidade pode ser mais complexa, como por exemplo, alterações hormonais, privação de sono, novas responsabilidades e até mesmo uma completa transformação da identidade da mulher. Então, para conversar sobre esse assunto hoje, eu recebo a Letícia Carazato, psicóloga especialista em perinatal e consultora de pós-parto. Bora pro episódio de hoje? Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Mentalmente Falando. É um prazer te receber aqui para a gente estar, então, falando agora, não só agora no mês das mulheres, mas sempre, sobre esse tema tão importante que é saúde mental na maternidade. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço muito o convite, Lari, o convite da Genitec também. Acho muito legal quando a empresa tem essa iniciativa de fazer algo relacionado à saúde mental, né? E falar sobre isso de uma forma simples, leve, para as pessoas que querem ouvir, que se interessam, né, muito pelo assunto. Então, é uma honra para mim, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Antes da gente começar a entrar nesse tema, então, eu gostaria, então, que você se apresentasse aqui para quem está ouvindo o podcast e como que começou a sua jornada aí na área de saúde mental na maternidade. Uhum. Eu sou psicóloga já desde 2017, me formei, né, no finalzinho de 2017. Desde então eu atuo clinicamente, mas foi em 2022, com a gestação da minha irmã, que eu conheci a área perinatal, né, a psicologia perinatal. A minha irmã passou por uma gestação bastante ansiosa, grávida da minha sobrinha, né, Ana Júlia, e eu lembro que às vezes ela me ligava assim durante o dia, chorando, se sentindo angustiada, ansiosa, porque as pessoas contavam histórias trágicas para ela, né? Tanto que eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, não contem histórias trágicas para uma grávida, você não sabe ali o que que isso pode estar causando no emocional dela, né? A ansiedade, a angústia, a preocupação, né? Será que eu vou passar por isso? Será que essa história também vai acontecer comigo? Enfim. E aí eu lembro que naquele momento, depois de muitas vezes isso ter acontecido, eu pesquisei despretensiosamente assim no Google o que a psicologia fala para as mães, porque não é uma coisa que a gente escuta na faculdade, não é uma coisa que a gente fala muito por aí também. Eu, por exemplo, na faculdade mesmo, nunca ouvi falar sobre isso. Então eu lembro de pesquisar assim no Google para tentar encontrar algumas respostas que eu pudesse ajudar a minha irmã, né? E aí eu li lá sobre psicologia perinatal, me encantei por isso, e aí eu costumo dizer que essa foi a grande virada de chave assim na minha profissão. Foi quando de fato a psicologia fez algum sentido para mim, foi naquele momento. E aí logo de cara já fiz alguns cursos, comecei e concluí a minha especialização no mesmo ano. Recentemente, agora no finalzinho de 2025, concluí a minha pós-graduação também. Então, hoje, todo o meu trabalho é cuidar de mães, da saúde mental das mães, né? Seja ali no finalzinho da gestação, tenho algumas pacientes que eu atendo que estão aí no final da gestação. Inclusive, antes de entrar aqui com vocês agora, uma acabou de me mandar uma fotinha de que o neném nasceu. Então, o coração tá assim, né? Super feliz. Mas o foco principal, né, a especialidade mesmo é o puerpério, é cuidar da saúde mental das mães no pós-parto. Dentro desse puerpério, e aí quando a gente fala sobre puerpério emocional, a gente está falando de 0 até 3 anos, mais ou menos, pós-parto. Então, hoje eu atendo mães com seus filhos de 1, 2, 3 anos, assim como mães com seus bebês, né, mais novinhos ali, recém-nascidos, 5, 8 meses. E além desse trabalho na clínica também, eu queria uma forma de conseguir levar a saúde mental materna para outras pessoas e para outras mães. Então, eu também desenvolvi ali as minhas redes sociais, né? Criei as minhas redes sociais, que eu chamo de Maternidade Sem Clichê, onde hoje eu conto com mais de 50 mil seguidoras ali, mães, que é uma forma também que eu encontrei de falar sobre isso e, de certa forma, tentar ajudar nessa transformação e trazer uma maternidade mais leve para elas. Então, essa é basicamente, assim, resumidamente, a minha história. Bacana, muito legal poder saber mais aí dessa trajetória. E realmente, quando a mulher, né, se torna mãe, realmente é uma grande virada de chave. E falando então em virada de chave, de mudança, o que que muda na vida de uma mulher quando ela se torna mãe?
Olha, Lara, eu acho que eu não sei te falar o que não muda. Porque assim, muda tudo, né? Muda completamente. Muda a rotina, muda o corpo, muda as prioridades dessa mãe, muda a relação dela com as pessoas, o relacionamento do casal, né? Dela com o marido, muda a relação dela com as amigas, com os pais, com os irmãos. Mas acho que as principais mudanças, assim, acontecem em sua identidade, no seu tempo, principalmente ali na sua liberdade. Então, eu costumo dizer que a gente se prepara muito para a chegada de um bebê, né? A gente se prepara para a gestação. Então, a partir do positivo, a gente estuda muito sobre o pré-natal, a gente estuda sobre os exames que a gente vai fazer, a gente se preocupa em montar um enxoval, na escolha do nome, montar o quartinho, né? Que cor a gente vai pintar e tudo mais. Então, durante a gestação, a gente se prepara para tudo isso que a gente está vivendo e também a gente se prepara para o parto, né? A gente estuda sobre parto normal, cesárea, a gente monta um plano de parto, a gente idealiza, cria as expectativas e tudo mais. Mas a chegada em si do bebê, né, ter o bebê nos braços, isso acontece de um dia para o outro. A gente não se prepara para cuidar de um bebê, né? A gente imagina mais ou menos como vai ser, a gente escuta, a gente pesquisa, mas na prática mesmo, né, as mães de primeira viagem, por exemplo, nunca cuidaram de um bebê antes. Então é uma completa mudança em todos os aspectos da sua vida, assim, emocionais, práticos, de rotina, e são ajustes que essa mulher passa a precisar fazer também em seus papéis na vida, né? Seus papéis como profissional, como filha, como esposa, porque agora existe um papel muito maior dentro disso, que é o papel de mãe, né? E aí, aos poucos, essa rotina vai se organizando, as coisas vão entrando numa espécie de ordem, assim, com o passar do tempo, que aí ela realmente se encontra novamente nessa vida, né? Agora ela entende que esse é o novo normal da vida dela. Então, eu não saberia te dizer o que não muda na vida de uma mulher quando nasce um bebê, assim. Muda completamente todas as áreas possíveis, assim. Com certeza. E você trouxe a questão de, né, que as mães se preparam para estar tudo impecável, tudo perfeito, escolher ali o berço, o quarto, enfim, as roupas, tem toda essa preparação, mas realmente é algo que, digamos assim, não se tem manual, né? Mas muitas mães têm essa cobrança, né, de mas eu tenho que ser a mãe perfeita, né? Tem toda essa questão, às vezes, essa cobrança interna, mas também externa. E muitas mulheres, né, às vezes relatam essa questão de demorar, de levar um tempo para, de fato, se conectar com o bebê e com a maternidade, né? Então, é normal esse sentimento, então, de não se sentir feliz o tempo todo. Por que que ele acontece? É super normal. E é esperado também, né? Eu sei que não sentir isso, não sentir um amor imediato, assim que o bebê nasce, não sentir uma conexão super profunda com ele no momento do parto e tudo mais, soa um pouco estranho, né? Porque o que a gente escuta durante toda a gestação é que vai ser o maior amor do mundo, né? Você vai se apaixonar demais, você vai amar muito o seu filho, e isso realmente acontece, mas não necessariamente de uma forma imediata, né? Então, é normal que isso aconteça com algumas mães, então tem mães que sim, que relatam que assim que o bebê nasceu, sentiu uma conexão profunda, toda a felicidade do mundo, mas também é igualmente normal não sentir isso. A relação com o filho, Lari, o sentimento que você cria, o amor que vai crescendo ali dentro dessa relação, é um amor construído, é uma relação construída, a gente constrói essa relação com o nosso filho, a gente cultiva isso também, a gente cuida disso. Então, quanto mais a gente está ali, né, expostas a esse filho, quanto mais a gente cuida desse filho, tem a rotina com esse filho, mais essa conexão vai estar ali se fortalecendo, esse vínculo vai estar se fortalecendo e esse amor também vai estar crescendo. Então, se você perguntar, por exemplo, para as mães que relatam que assim que o bebê nasceu não sentiu esse amor de uma forma imediata, se você perguntar para elas em que momento você passou a sentir, elas não sabem dizer. O momento exato que passou a sentir, não. Porque se construiu ali, né? Foi formado, foi cultivado na experiência sendo vivida. Então, é completamente normal não sentir isso, o que não significa que a gente também não precisa fazer nada, que
vai aparecer tudo sozinho. Não, a gente também precisa se dedicar, olhar, criar rituais com o bebê que fortaleçam o vínculo dessa mãe com ele, enfim. E eu também costumo dizer que a mãe não deixa de ser humana a partir do momento que ela se torna mãe, né? Então, assim como qualquer outro ser humano, ela vai ter sentimentos bons e sentimentos não tão bons assim em algumas vezes, né? Então, é impossível ser feliz o tempo todo, em qualquer momento da nossa vida, e não tem porquê dentro da maternidade ser diferente. O problema é que quando a gente começa a se cobrar para isso acontecer, porque quando a gente olha, por exemplo, para o lado, quando a gente olha nas redes sociais, parece que tem mães tão mais felizes do que nós, parece que tem pessoas aproveitando a maternidade tão melhor do que a gente está aproveitando, quando na verdade elas estão mostrando ali apenas o que elas querem mostrar, né? As pessoas colocam nas redes apenas aquilo que elas querem que as pessoas vejam. E a gente está ali se comparando, se cobrando por algo que talvez não seja nem tão real assim. E aí o que que acontece? Se a gente percebe que a gente não está sentindo toda essa felicidade, a gente passa a se sentir inadequada, né? A gente passa a sentir que tem algo de errado com a gente, quando na verdade isso é inerente ao ser humano, né? A gente não vai ser feliz o tempo todo em nenhum aspecto, mas a felicidade precisa estar presente em alguns momentos, sim, mesmo que ela abra espaço para alguns momentos de uma certa tristeza, uma certa irritabilidade, aqueles sentimentos ambivalentes, né? Eu amo meu filho, mas às vezes eu tenho vontade de só ficar em silêncio, ficar quietinha. Essa dualidade existe dentro da maternidade e não tem por que a gente problematizar isso, né? É assim que é mesmo, a gente faz parte dessa experiência de tornar-se mãe. Então, acho que se cobrar para ser feliz o tempo todo vai colocar a mãe num lugar de inadequação, assim, sabe? Com certeza. Não sei se eu Aproveitando. respondi, se eu consegui responder bem. Sim, foi bem clara. Eu queria aproveitar, então, o gancho da tua fala, né, da questão da inadequação e também, né, dessa constante comparação aí hoje com as redes sociais, né, e tantos conteúdos que a gente vê até mesmo, né, e pautas e opiniões, enfim, sobre maternidade. O quanto essas expectativas sociais, sejam da internet, da sociedade, de familiares ou pessoas próximas, elas podem realmente impactar, na identidade da mulher. Eu acho que a sociedade às vezes acaba sendo muito cruel com as mães no sentido de dizer como que elas deveriam ser, como que elas deveriam se sentir, como elas deveriam agir, o que fazer com o seu filho. E como se existissem mães perfeitas criando filhos impecáveis, assim, o tempo todo, sabe? E aí a gente cobra uma mãe que acabou de ter um bebê a ter que ser de tal forma, sendo que ela ainda está aprendendo a lidar com os próprios sentimentos e tudo mais. E é um momento muito delicado quando um bebê nasce, né, dentro do puerpério, que para essa mãe sentir esse filho e para essa mãe se deixar transformar pela experiência, ela precisa se entregar para a experiência, né? Eu sempre costumo dizer que não resista à maternidade, assim, se entregue à maternidade. São muitas mudanças, é uma transformação muito profunda, mas é dentro dessa transformação que você vai descobrir seu novo eu, né? E que você também vai descobrir e conhecer o seu bebê. As redes sociais, eu percebo que tira da mãe a sensibilidade de se entregar e de sentir as coisas que ela está sentindo em relação ao filho, em relação à rotina, em relação ao que ela deve ou não deve fazer, porque ela está sempre tentando atingir o ideal inalcançável, assim, de ser mãe. E sempre até quando eu converso com alguma mãe, seja uma paciente, seja lá no Instagram, alguma amiga, que elas trazem alguma situação e falam, ah, é porque eu deveria fazer tal coisa, eu deveria ser assim. Eu sempre pergunto, tá, mas o que que você está sentindo nesse momento? Ah, os livros falam que para o meu bebê, que para o meu bebê conseguir fazer as sonecas de uma forma melhor, eu tenho que fazer tal coisa. Tá, ok, o livro tá ali para nos ajudar, para nos nortear, para, né, dar um ponto de partida pra gente. Mas o que você tá sentindo, o que que você acha que funcionaria
para o seu filho, para o seu bebê e para você, dentro da sua rotina. Eu gosto da palavra funcionar dentro da maternidade, porque a gente tem um ideal e a gente tem aquilo que funciona. O ideal normalmente está ali naquelas comparações, no que a gente acha que as pessoas estão fazendo melhor, no que a sociedade está nos cobrando, e tem aquilo que funciona dentro da nossa vida, dentro da nossa maternidade, dentro da nossa rotina. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Só que a gente só presta atenção quando a gente se entrega, quando a gente está sensível para essa experiência, que eu acho que é o maior impacto que a rede social traz. Eu já fiz movimentos com pacientes, com amigas que assim, vamos ficar algum tempo fora das redes sociais, ou então nós vamos bloquear alguns conteúdos a respeito de maternidade, né, de criação, assim, Uhum. algumas pessoas que talvez você esteja usando para se comparar e tudo mais. Então, esse movimento eu faço bastante, porque senão ela não consegue se conectar com ela mesma, com ser mãe. E Letícia, a gente tem também, hoje a gente fala da questão do baby blues, né? Que é caracterizada normalmente por irritabilidade, ansiedade, choro fácil ali nos primeiros dias após o parto. Mas também a gente tem aí outros tipos de quadro, né? Então, como por exemplo, a depressão pós-parto. Como que a gente então pode diferenciar o baby blues de uma depressão pós-parto, por exemplo? Eu gosto de usar 3 pontos principais para a gente diferenciar isso: a duração, a frequência e a intensidade desses sintomas, né? O baby blues é uma condição emocional transitória, ou seja, ele começa e ele tem uma data ali mais ou menos prevista para passar. Então, normalmente, né, esses sinais, eles começam ali por volta do terceiro dia pós-parto, a média ali do terceiro dia pós-parto, e pode levar até 2 semanas, em alguns casos até 22, 25 dias. Então, a principal diferença entre eles é a duração. O baby blues, ele começa e ele termina. Na depressão pós-parto, a gente não consegue ter uma certeza desse tempo, de quando ela vai terminar. Por exemplo, a gente sabe mais ou menos quando ela começou, não que comece em dia X ou Y, né, depois do parto, mas a gente tem uma noção ali mais ou menos de quando pode ter começado os seus primeiros sinais, mas a gente não tem uma previsão de quando ela termina, né? Isso Uhum. é muito subjetivo, vai de mãe para mãe. Tem mulheres que levam alguns meses, tem mulheres que levam alguns anos. Então, a maior diferença está nessa duração. Baby Blues começa e termina num tempo muito esperado. E uma grande, que é legal a gente entender do Baby Blues, é que não são 20 dias, mais ou menos, com a mesma intensidade desses sintomas. Então, como a mãe se sente no terceiro dia pós-parto, não necessariamente vai ser a forma como ela vai estar se sentindo 20 dias depois. O que a gente espera do Baby Blues é que esses sintomas vão amenizando, assim, sabe? A gente percebe que Uhum. esses sinais vão ficando um pouco mais tranquilos, a intensidade de tudo isso vai melhorando, vai mudando, né, com o passar desse tempo, até o momento em que a gente entende que realmente o Baby Blues acabou, passou. Então, a duração é o primeiro ponto que a gente pode diferenciar. A frequência desses sintomas também. Então, por exemplo, no Baby Blues, a mãe ela pode ter tido um dia super bom, feliz, alegre, ela conseguiu curtir o bebê, ela conseguiu aproveitar o bebê, mas em alguns momentos desse dia ela sentiu vontade de chorar. Em alguns momentos ela sentiu uma certa tristeza, que depois passou e ela conseguiu ficar tranquila novamente. Já na depressão, a gente vê a permanência desses sintomas, né? A permanência desses sinais. Então, a mãe, ela passa a maior parte do tempo, ela tá frequentemente triste, ela tá frequentemente irritada. E aí a gente já puxa e já entra no terceiro sinal, que é a intensidade desses sintomas. Então, no baby blues existe uma tristeza, existe uma irritabilidade, existe o choro fácil, sem motivo aparente, mas não é profundo, né? Esses sentimentos não são tão profundos assim. Eles conseguem dar espaço para alegria, para tranquilidade, para o alívio que ela sente, ela consegue aproveitar o seu bebê, ela consegue aproveitar os seus dias. Já na depressão pós-parto, a gente não encontra essas brechas, né? Então, a intensidade ali desses sintomas são muito mais fortes, são mais profundos. É uma tristeza muito mais profunda, é uma irritabilidade muito mais acentuada.
Então, as três principais diferenças são essas: duração, intensidade e frequência. O que é legal a gente sempre tomar um certo cuidado é que, de fato, os sinais são muito, muito confundidos, né? Porque às vezes, como a mãe se sente ali nos primeiros dias, é tão intenso para ela, né, o que está acontecendo, que de imediato ela já acha que isso é uma depressão. Eu vejo muitas mães que, por confundir isso, acabam já procurando, por exemplo, um psiquiatra, entrando com um antidepressivo que às vezes nem seria necessário naquele momento, que a gente ia monitorar como ela passaria por essa fase, por esse baby blues, e às vezes a gente já traz algo para ela que ela não precisaria naquele momento. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. É curioso porque o baby blues, ele costuma começar justamente no momento em que essa mãe está indo para casa. Normalmente, né, dependendo como foi o parto, as condições de saúde dela e do bebê, a mãe tem alta aí no segundo, terceiro dia pós-parto. E é bem quando começa o baby blues. Então, reforça essa ideia de que existe algo muito errado acontecendo com ela. Quando, na verdade, é uma condição que vai passar, é normal ter, né? Lógico que a gente precisa cuidar, no sentido de ter alguém ali para receber um apoio, para conversar, né? Desabafar, falar para as pessoas que você confia como você está se sentindo. Mas a gente espera que logo depois desse período, né, isso passa assim completamente. Mas ela acha, muitas vezes, por não saber que isso é tão comum, baby blues afeta uma média de 80% das mulheres no pós-parto, então é um número muito alto. E aí, às vezes, por não conhecer, acha que tem algo muito de errado, assim, com ela, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Também estudar sobre isso, conversar sobre como se sente, para não achar que não tá sendo uma boa mãe, ou que tem alguma coisa errada acontecendo, porque tá passando pelo baby blues. Entendi. Eu sei que são condições completamente diferentes, mas é quase como se fosse ali, dando um exemplo aqui, né? Entre estar deprimido e a depressão, né? Então, vai variar muito da intensidade e da frequência, como você falou, né? Então, e realmente o baby blues é um assunto que eu vejo que ele tem sido mais falado agora, né? Até um termo que eu, particularmente, eu não conhecia, né? Eu até Uhum. aprendi esse termo recentemente, eu fiquei, nossa, eu não sabia, eu realmente pensava que tinha só a depressão pós-parto. Então, muito bacana entender essa diferença, né? Porque realmente muitas mães podem ainda não conhecer esse termo, podem até estar ouvindo agora, né? Talvez se identificando, enfim. Então, realmente muito legal a tua explicação, muito legal entender mais. Importante, Uhum. né? A gente falar sobre isso. E Sim. agora, então, eu queria adentrar nesse tópico de autocuidado, né? Então, muitas mães podem pensar, ou até estar ouvindo e pensando, mas eu não tenho tempo nem para mim, nem para tomar banho direito, né? Então, como que a gente, né? Como que as mães podem praticar um autocuidado realista na maternidade sem cair nessa pressão ou nessa culpa constante para ser uma mãe perfeita? Que você falou, né? Que a gente tem que, as mães têm que encaixar na realidade delas. Mas então, como que na prática esse autocuidado realista pode acontecer? Às vezes a gente acredita que não dá para ter uma prática de autocuidado porque a gente se prende muito nas coisas maiores, nas coisas grandiosas, assim. Então, eu vou me cuidar quando eu puder fazer 50 minutos de academia. Ou eu vou me cuidar só quando o meu bebê conseguir dormir a noite inteira e no dia seguinte eu tiver disposição. Então, às vezes a gente cai nessa besteira de achar que o autocuidado ele vai acontecer apenas nas coisas maiores. Claro, gente, quem puder ir para academia, fazer 40 minutos, 50 minutos, ótimo, né? Isso vai ajudar muito, vai ser essencial para a saúde mental dessa mãe. Mas não é a realidade de todo mundo, muito pelo contrário, é difícil a gente conseguir incluir, né? É difícil a mãe conseguir tirar meio período da vida dela para ficar no spa um período inteiro, assim. Então, é legal se isso puder acontecer, mas a gente não pode esperar para que isso aconteça. Então, no momento quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa ir nos detalhes das coisas. Então, por exemplo, é parar e pensar assim: o que se eu fizer hoje, por mim, para mim, vai fazer eu me sentir um pouco melhor? Será que vai ser, sei lá, pentear o cabelo, arrumar o cabelo de uma forma diferente, tirar o pijama, passar um hidratante labial, um protetor solar, colocar um brinco, porque a gente tá a todo momento dentro de casa se vendo, se olhando nos espelhos, né, que a gente tem. Então, a gente passa pelo quarto, tem um espelho, a gente entra no banheiro, tem um espelho, a gente vai na cozinha, tem o espelho do micro-ondas, por exemplo. Então, a gente tá a todo momento se olhando.
Então, como a gente pode fazer algo por nós, para que quando a gente se olhe em algum lugar, se olhe em algum espelho, a gente se sinta um pouco melhor? Isso falando, né, assim, de fora, mas trazendo um pouco mais para dentro também, quais momentos no seu dia você consegue encontrar que são momentos em que a gente consegue te trazer um alívio, que seja um momento que a gente considere um autocuidado para você, que você considere como um autocuidado. Será que a gente precisa tirar 5 minutinhos e pegar aquele livro que está parado na sua estante para a gente ler um pouquinho? Será que a gente pode pegar esses 10 minutinhos entre uma atividade e outra, uma tarefa ou outra, esses 10 minutinhos que sobram, e só ficar em silêncio, sabe? Só fechar os Uhum. olhos e respirar, e não acessar o celular, não ligar a televisão? Ou então, será que dá para a gente sair um pouco de casa? Dá para a gente dar uma volta? Nem que seja com o bebê. Acho que a grande questão, Lari, é que assim, não espere pelo momento perfeito para você praticar o autocuidado. Em alguns momentos, vamos fazer junto com esse bebê. Tem uma padaria perto da sua casa? Vamos lá, vamos buscar Uhum. pão na padaria. Tem uma sorveteria? Vamos lá tomar um sorvete, mesmo que a gente esteja com o bebê ali no colo, no carrinho. Ou vamos só dar uma volta, ir na esquina e voltar, ir na pracinha que tem aí perto e voltar. Só esse movimento, né, de você sair um pouco de casa, vai fazer você arrumar o seu cabelo, trocar de roupa, vai fazer você observar o movimento da rua, vai fazer você respirar um outro ar, prestar atenção em outras coisas. Isso é igualmente bom e importante para o bebê também, ter esses momentos assim de passeio. Então, eu acho que quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa pensar nos detalhes, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é legal cada uma trazer para a sua realidade, para o seu contexto. O que que hoje vai fazer você se sentir melhor? O que que hoje vai fazer você se sentir bem e um pouco mais aliviada, né? Do que você precisa agora, que te ajudaria, que faria você se sentir um pouco melhor. Então, o autocuidado agora vai nos detalhes, sem a gente ficar esperando o momento perfeito e as coisas maiores para ele acontecer assim. Legal. E vale lembrar também, né, que o fazer algo que te faz bem realmente vai de cada mãe, né? Até, por exemplo, quem não é mãe, então, quantos hobbies a gente deixa de praticar que a gente fazia na nossa infância, por exemplo, que fazia tão bem pra gente, e às vezes ler um livro ali 5 minutinhos, 10 páginas, que nem você falou, é tomar um café com calma, né? Eu sei que quando é mãe é mais É, difícil, mas como você falou, então adaptar para a realidade, ir com o bebê junto também para criar essa conexão. Então, sim. realmente, às vezes, eu acredito que tem esse peso, né, de ter um momento perfeito, né? Mas às vezes o Uhum. segredo realmente, que nem você falou, tá em pequenas trocas da rotina, né? Às vezes um tempinho que tá ali no Instagram, ali, ler um livro que te faz bem, ouvir uma música que você gosta. Então, É, realmente faz toda a exatamente. diferença. É, e eu sempre faço essa provocação, assim, eu sempre pergunto isso. Amanhã, o que que a gente vai fazer amanhã logo cedo, assim que você acordar? Vamos tentar dar um primeiro passo para o autocuidado logo de manhã. O que que você pode fazer que vai fazer você se sentir um pouco melhor, que pode, assim, trazer um outro ar para o seu dia, sabe? Que você vai se sentir de uma forma diferente. E aí a mãe precisa pensar, ela precisa escolher, né? Nossa, olha, eu gosto quando eu faço tal coisa, ou eu gosto quando eu coloco tal brinco, eu gosto quando eu passo aquele hidratante labial. Eu já tive momentos de criar uma rotininha assim, olha, nós vamos acordar. Algo importante para mãe era passar protetor solar e não dava tempo. Então, assim, nós vamos acordar, nós vamos escovar os dentes e a prioridade vai ser passar o protetor solar. Gente, não leva nem um minuto pra gente passar um protetor solar, dá pra gente fazer isso muito rápido. Então, a prioridade é o protetor solar. Porque depois a gente não sabe como vai ser esse dia, se ele vai ser mais caótico, se ele vai ser mais bagunçado, o que que vai acontecer. Mas pelo Uhum. menos o protetor solar a gente passou. E isso parece tão pequeno, né? Às vezes parece tão bobo, mas isso faz uma baita diferença quando a gente consegue praticar diariamente, assim. Uhum. Com certeza, e já é uma forma também, né, de se manter mais no presente, sair um pouco ali desse piloto automático, né? Então, a gente sabe que o autocuidado é fundamental, mas nós temos também outro ponto que eu vou adentrar agora, que é a questão da rede de apoio. Como que a rede de apoio pode influenciar na saúde mental da mãe e o que que a mulher ela pode fazer quando ela não tem essa rede de apoio estruturada? Infelizmente, nem toda mãe, né, tem uma rede de apoio presente, prática também, e talvez mesmo aquelas que tenham, às vezes a rede de apoio não é uma rede de apoio tão saudável assim, né, às vezes acaba sendo uma rede de apoio que
é, acaba atravessando um pouco essa mãe, acaba às vezes invalidando as coisas que ela sente, as coisas que ela quer para o filho, enfim. Mas quando a gente tem uma rede de apoio saudável, quando a gente tem uma rede de apoio presente e prática, a gente vai perceber uma mãe menos sobrecarregada. A gente vai perceber isso. A gente vai perceber uma mãe um pouco mais leve, sabe? Porque ela tem mais espaço para pensar, ela tem mais espaço para respirar, ela tem mais espaço para descansar. Ela tem mais espaço, por exemplo, para tentar entender naquele momento se ela quer ficar ali com o bebê ou se ela precisa mais dormir e deixar esse bebê com uma outra pessoa ali, né, que é da rede de apoio, enquanto ela pode tirar um cochilo, quando ela pode relaxar também. Então, uma rede de apoio presente, a gente vê uma mãe emocionalmente mais tranquila, uma mãe menos exausta, menos sobrecarregada, porque essa mãe vai ter mais espaços para ela também, ou para ela tomar as decisões ali sem ter tanta coisa para pensar. Enfim, a gente divide as demandas, né? Principalmente as responsabilidades emocionais também ali com as outras pessoas. Então, acho que esse é um ponto fundamental, assim. Rede de apoio é igual uma mãe menos sobrecarregada. Quando essa mãe ela não tem essa rede de apoio, né? Ou ela não tem uma rede de apoio funcional, saudável, e aí ela acaba não podendo contar tanto, ela vai precisar de uma rede de apoio emocional. Então, se a gente não tem essa prática, essa ajuda prática, né, de ter alguém ali que possa fazer uma compra, que possa lavar uma roupa, que possa ficar com o bebê para ela descansar, a gente vai precisar que ela tenha com quem falar, desabafar, sabe? E aí, minha dica sempre é: procure grupos de mães. Entre em grupos de mães, né? Na internet você sempre Uhum. encontra. Às vezes, a própria maternidade onde um bebê nasceu, eles montam um grupo, né, das mães que tiveram filhos muito próximos, assim, né, em datas próximas. E aí, participe desses grupos também. Ou converse com aquela sua amiga que tem um bebê mais ou menos da mesma idade que o seu. Ou aquela prima que você confia e que você pode desabafar. É um alívio, Lari, quando a mãe ela tá nesses grupos e conversando com outras mães e ela percebe que às vezes não é só ela que passa por aquilo, que não é só o bebê dela que não dorme, sabe? Que não é só ela que tem medo da introdução alimentar, por exemplo, ou que tem se sentido às vezes muito cansada, muito exausta. E perceber que não é só ela que passa por isso faz ela perceber que ela não tá errada, ela não tá errando, ela tá sendo uma boa mãe ali dentro das condições que ela tem, fazendo tudo que ela pode. Então, eu sempre vou por esse sentido. Se a gente não tem uma rede de apoio prática, a gente precisa dessa rede de apoio emocional para, de certa forma, encontrar um alívio ali, sabe? Muito provavelmente a gente vai ver, vai encontrar uma mãe sobrecarregada, mas ao mesmo tempo ela sabe para quem ela pode recorrer se ela precisar, assim. E claro, né? Isso eu tô falando de coisas que ela pode fazer, mas aí também a gente pode contar com os psicólogos dessa área, né? Fazer terapia semanalmente para falar sobre tudo, como tem se sentido e trazer um olhar mais de perto para como essa mãe, tudo que essa mãe tá passando, assim. Certo. E agora eu gostaria de falar sobre, te perguntar sobre o papel do pai, né? Qual é o papel do pai na saúde mental da mãe? Como que ele pode oferecer, esse suporte tanto emocional quanto prático no dia a dia? Eu acho que o principal papel do pai é entender que a melhor coisa que ele pode fazer é cuidar da mãe. Então, o principal papel do pai é cuidar da mãe, dentro das necessidades dela, dentro daquilo que ela tá mostrando para ele, alertando, pedindo e tudo mais. Claro, né? Isso não anula o papel dele com o bebê e com a rotina, com as demandas ali, as tarefas de casa também. Mas a gente precisa, claro, dele ali ajudando a trocar fralda, dando banho, fazendo o bebê dormir, e sendo pai, né? A gente nem não consideramos que pai é uma rede de apoio, né? Ele tá ali fazendo a Sim, com responsabilidade certeza. dele, né? E então, sim, a gente precisa dele exposto a esse filho, até por uma questão de criação de vínculo com esse bebê se acostumar com ele também. Mas às vezes, Lari, assim, a melhor coisa que ele pode fazer num dia que tá super cansativo é manter a garrafinha de água da mãe cheia, para ela conseguir beber água.
manter um lanchinho pronto para ela conseguir comer quando ela tiver um tempo. Não deixar a louça para quando ela tiver aquele tempinho que ela ia descansar e ela ter que deixar a louça. Uhum. Então, às vezes, né, os pais eles ficam tão presos à ideia de que é só com o bebê que eu tenho que fazer as coisas, quando na verdade é essa mãe que está precisando mais de ajuda. Porque vai ter momentos em que sim, esse bebê vai precisar mais da mãe. Então, essa mãe vai precisar mais do pai. E, e principalmente dividir a responsabilidade mental das coisas com ela. Porque o que mais sobrecarrega uma mãe não é a quantidade de coisas que ela tem que fazer, é a quantidade de coisas que ela tem que pensar, organizar, sabe? Gerenciar, Uhum. planejar, controlar. O que mais sobrecarrega a mãe é a quantidade de coisas que está dentro da cabeça dela, né? É toda essa parte mental mesmo. Por exemplo, de estar se preocupando com o que está faltando dentro de casa para fazer a lista de compras no mercado, de se preocupar qual remédio que está acabando e não pode ficar sem o remédio, de lembrar qual é o lanche que ela vai ter que mandar para o filho no dia seguinte, qual é o jantar que a família vai comer Uhum. naquele dia. Então, ela não está muito preocupada com a quantidade de fraldas que ela trocou. Apesar disso ser muito cansativo também. As demandas, a parte prática, de rotina, é muito cansativo. Mas a quantidade de coisas que ela precisa gerenciar é muito mais. Então a gente precisa desse pai atuante nesse papel, de dividir essa responsabilidade mental. É legal ele ir no mercado fazer as compras? Claro, a gente precisa disso. Mas é ainda mais importante, por exemplo, que ele faça a lista de compras para ela não ter que pensar. Que ele abra os armários e perceba o que está fazendo, abra a geladeira e perceba o que está faltando. Então, eu acho que isso é o mais importante, é fazer a divisão das responsabilidades mentais. E aí, é algo que a gente precisa perguntar para essa mãe, sabe? Me diz, o que que eu posso dividir melhor com você que vai fazer você se sentir mais tranquila? O que que hoje vai te Uhum. aliviar um pouco mais? E aí essa mãe também falar aquilo que ela tá precisando. Muitas mães acabam não expondo as suas necessidades porque acham que precisa dar conta de tudo sozinhas e Uhum. acabam se sobrecarregando sem ter essa necessidade. Porque às vezes a gente tem alguém ali que tá dando esse apoio, mas por acreditar que deve ser apenas um papel dela, ela acaba não dividindo, assim. Então, acho que isso é mais Uhum. importante, essa conversa, sabe? E ele estar disposto a cuidar dela e dividir as responsabilidades mentais com ela. Com certeza, Letícia. E também tirar muito esse estigma, né? Até que muitas pessoas às vezes falam sem perceber, né? Ai, tá ajudando. Mas na verdade, não, ele tá exercendo o papel dele, que é de pai, né? Que nem você falou, não é uma rede de apoio, é o papel de pai, de homem, né? Que Sim, realmente ele tem que desempenhar, para realmente não ter ninguém sobrecarregado, né? Nessa história. exatamente. E é muito comum, assim, que quando a gente vê uma mãe muito sobrecarregada, muito exausta, talvez a gente perceba que a gente tem uma paternidade muito leve, muito tranquila. E aí tá muito desproporcional. Eu não acredito, Lari, em um equilíbrio 100% de todas as coisas. A vida Uhum. sempre vai estar num Claro. estado de equilíbrio perfeito. Não acredito nisso. Uhum. Também não acredito que a gente sempre vai conseguir dividir as coisas 50-50. Eu acho que tem momentos em que sim, essa mãe vai dar mais, né? E esse Uhum. pai vai dar um pouco menos, assim como tem momentos que esse pai vai dar um pouco mais, porque essa mãe não pode dar tanto assim. Então, o 50-50 também não precisa existir. O que não dá para Uhum. acontecer é uma pessoa estar extremamente sobrecarregada, enquanto a outra está muito tranquila. Aí a gente tem algo muito ruim acontecendo. Quando, na verdade, a gente poderia dividir um pouco melhor. Uhum. Não necessariamente de forma proporcional, mas um pouco melhor. Com certeza. E quando a gente fala de saúde mental no puerpério, enfim, na maternidade, a gente sabe, né, que, enfim, artigos, livros, hoje a própria internet, até o podcast aqui são conteúdos educativos que podem ajudar as mães. Mas a gente também tem aí o universo, enfim, do entretenimento, cinema, filmes, séries, livros. E eu gostaria de te perguntar se você tem, então, algumas indicações para trazer aí para as mães de filmes ou séries que abordem esse tema. Tenho sim. Tem algumas coisas que eu gosto muito, alguns livros que eu gosto muito, alguns filmes também. O que eu gosto bastante, assim, também de orientar, de falar para as mães que estão no puerpério, é se você tá passando por uma situação assim que você tá mais exausta, que tá muito cansada, que você tá se sentindo muito sobrecarregada pela rotina, consumida pela rotina, tente optar também em livros, né, que falem sobre outros assuntos, não propriamente, não necessariamente sobre a maternidade.
porque isso pode consumir ainda mais energia dessa mãe. Mas as mães que estão passando pela gestação, ou as mães que já estão, né, no momento mais tranquilo dentro da maternidade, que as coisas já entraram numa rotina melhor, né? Aí sim, aí eu gosto de indicar algumas coisas que eu acho que pode trazer boas reflexões, sabe? E que eu acho que elas podem se reconhecer também. Posso falar? Pode, claro. De filmes e séries, os meus preferidos é O Quarto de Jack, que aí eu confesso que esse é o meu filme favorito da vida, que mostra muito a força daquela mãe, assim, pelas coisas que eles passaram, enfim, não vou dar spoiler, eu tenho que tomar cuidado porque eu sou uma pessoa que gosta de spoiler, e às vezes eu acabo falando. Mas então, O Quarto de Jack, Canina, eu não vou saber qual que é a plataforma que esse filme tá no momento, mas Canina é um filme muito legal, meio confuso, assim, no começo, você se estranha com algumas coisas, mas depois você pega a mensagem e segue o ritmo, assim, é bem legal. Supermães, que aí a gente já tem a maternidade falada de uma forma mais engraçada, traz uma comédia, uma leveza, mostra a vida real das mães, sem dúvida, mas com uma certa leveza. Então, eu gosto bastante. É uma série. Uhum. E é uma série bem curtinha, porque normalmente mães assistem filmes e séries parcelados, né? Assistem 10 minutinhos hoje, 15 minutinhos Sim. amanhã. Então, esse Supermães é bem legal para isso. Maid, acho que é assim que fala, Maid. Made, aham, isso. Maid, também mostra toda a força de uma mãe ali, completa vulnerabilidade social, enfim, é bem legal. E é tudo culpa dela, que é uma das séries mais recentes, que tava todo mundo É falando, né? maravilhosa. É maravilhosa. Você assistiu? Você terminou? Assisti tudo, assisti em Ah, 2 dias. Achei eu que, assim, também. muito boa. Fiquei vidrada. Eu também. Eu adorei. E eu vi, inclusive, eu acho que retrata tão profundamente, assim, a realidade da mãe, que eu vi várias situações, assim, de mães que eu conheço sendo retratadas ali na série. Então, eu acho que é uma boa. Ah, mas a maior dica em relação a essa série é assista com o parceiro, tá? Tem que assistir a mãe e o pai, Sim, não assista sozinha, né? Eu verdade, acho que concordo. tem que compartilhar essa série, assim. Então, esses são os filmes e as séries que eu mais gosto. De livros, eu gosto de três principais. Mãe Recém-Nascida, da Ana Sui. Mãe Fora da Caixa, da Thaís Vilarinho, acho que é um dos livros mais famosos também. E o meu preferido, que assim, eu tenho aqui, eu tô a todo momento com ele, vou até pegar para as pessoas verem, é 60 Dias de Neblina. 60 Dias de Neblina, da Rafaela Carvalho. Esse é um livro que vai falar muito, e vai ajudar muito as mães que estão passando pelo puerpério. Então, tem mensagens aqui muito importantes, inclusive um dos meus melhores textos, meus favoritos, tem nesse livro aqui. Então, foi o meu livro que eu tive, assim, logo que eu entrei nessa área, porque eu queria entender muito mais como as mães se sentem. Então, esse é a maior indicação que eu deixo, assim. São esses Legal. três, os que eu mais gosto. Os outros que eu acabo lendo são mais livros de estudos, assim, aí não é tão interessante indicar. Ótimas dicas. Eu já assisti algumas delas. O Quarto de Jack eu já vi também. Acho é um filme bem forte, né? Se eu não me É, engano, ele é baseado num caso real, né? Mas é sim. um filme, assim, muito bom mesmo. É tudo culpa dela, né? Que é do inglês All Her Faults, que eu já falei que eu também adorei. E nunca li Isso. esse livro, mas eu sou muito fã da Ana Sui. Adoro tudo que Ah, ela faz, sou muito fã dela. Então, aham, ótimas dicas, muito obrigada. legal. Vamos deixar a fotinho aqui depois na hora da edição do podcast. A gente vai estar adicionando as fotinhos para quem se interessar, né? Quiser saber, enfim, ver as capas das séries, dos livros, deixar aqui o teu que tu já mostrou pra gente. Aham. Bem legal. E agora eu gostaria de fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar o nosso Uhum. episódio. Que mensagem você deixaria hoje para uma mãe que está ouvindo esse episódio, está se sentindo exausta, sobrecarregada ou até mesmo insuficiente? O que você diria para essa mãe hoje? Eu diria que ela tá sendo e fazendo aquilo que aquele filho precisa. Ela tá sendo exatamente o que o filho dela precisa que ela seja, assim. Eu sei que existem muitas comparações, eu sei que a maternidade traz muitas dúvidas também,
mas ela é muito capacitada para exercer essa função. Ela é muito capacitada para amar esse filho. E um dia difícil não determina quem ela é, um momento difícil, uma exaustão que ela está passando não determina o tipo de mãe que ela está sendo. E eu também diria para ela reconhecer as coisas boas que ela está fazendo e que talvez ela não esteja prestando atenção. Porque é muito fácil, às vezes, a gente se apegar ao que não tá sendo legal, ao que a gente acha que não tá sendo legal, né? Porque, na verdade, às vezes esse bebê nem tá percebendo, ela é tudo o que ele precisa, então ele nem tá Uhum. percebendo aquilo que ela, por aquilo que ela tá se culpando, o que é que tá acontecendo, ele nem percebe isso. Então, eu diria pra ela também reconhecer as coisas que ela tá fazendo, não ficar tão apegada às coisas que ela acha que tá faltando, que tá sendo insuficiente. E uma dica que eu sempre deixo, e eu passo esse exercício para as minhas pacientes também, é, se possível, todos os dias, pelo menos um pouquinho, assim, antes de dormir, escreva, pode ser em tópicos, tudo aquilo que aconteceu durante o seu dia e que foi bom, e que deu certo, tudo aquilo que você fez e que, pô, isso aqui foi muito legal. Seja relacionado à sua maternidade ou não. Então, por exemplo, pode ter sido um café da manhã que você conseguiu tomar quentinho ainda. Anota que naquele Uhum. dia você conseguiu tomar um café da manhã quentinho. Ah, é um sorriso que o seu bebê te deu numa brincadeira, numa palhaçada que você fez. Anota que ele sorriu para você, que ele interagiu com você. Anota que Uhum. hoje ele cochilou 40 minutos ao invés de 30, como ele fazia todos os dias. Então, vamos dar importância para as coisas que são boas, que também estão acontecendo, para a gente não se apegar apenas naquilo que a gente acha que está falhando. Porque às vezes a gente nem tá, sabe? Com É só a certeza. nossa cobrança ali. E são coisas simples, digamos assim, do dia a dia, mas que realmente elas fazem toda a diferença e é É, realmente a questão, eu penso, de encontrar beleza na rotina, né? E também na é, maternidade, né? exatamente. Eu sempre falo isso, assim, a maternidade traz tudo e faz você experimentar muitas coisas, inclusive a beleza e o caos. E a gente precisa se entregar à beleza e o caos da maternidade. Então, não é só se preocupar em ter beleza o tempo todo, mas também não é focar no É caos o verdade. tempo todo, né? Entender que nem sempre vai estar tudo bem e faz parte. É, eu E costumo dizer também, que. né? Pode Pode falar. falar. Ah, eu costumo dizer que o lado bom do dia ruim é que ele também acaba. Uma hora ele vai passar. Uma hora esse dia vai acabar. E amanhã a gente tem a oportunidade de viver um dia diferente, um dia mais tranquilo, um dia mais leve, ou então pelo menos menos pesado do que foi hoje. Mas para isso a gente também vai ter que estar sensível nas partes boas que estão acontecendo, para a gente conseguir fazer É. isso. E Né? também queria deixar aqui, né, um lembrete, um reforço de que se você é mãe, ou lembrou de alguma mãe ouvindo esse episódio, sente que ela pode estar, enfim, se sentindo sobrecarregada, se sentindo insegura, incapaz, exausta, lembre de procurar ajuda ou de incentivar essa mãe a buscar ajuda. Não é fraqueza, é importante. E cuidando bem de si, também vai estar bem para cuidar de uma outra vida, né? Então, vim deixar esse lembrete aqui no nosso Uhum. episódio. Sim, legal, isso é muito importante. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mentalmente Falando, Letícia. Foi muito importante, esclarecedor, né? Aprender tanto contigo sobre esse tema tão importante que ainda gera muita dúvida, gera muita opinião, que é saúde mental no puerpério e na maternidade. Então, muito Uhum. obrigada. Foi muito legal esse nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. Logo, logo, quem sabe a gente se encontra de novo, Com certeza. né? E para vocês que nos acompanharam até aqui, não se esquecem de curtir, de compartilhar e também comentar aqui. E por que não também enviar para alguém que possa se identificar com esse episódio. Até a próxima! Uhum. Tchau.